Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês na nossa reunião científica, que é feita nas últimas quintas-feiras de todo mês. Essa é a última do nosso semestre. Depois de algumas idas e vindas, conseguimos falar alguma coisa sobre com o pessoal da Supera, né, Tati? Espero que vocês aproveitem. Vamos ter uma aula teórica, uma palestra do Dr. Carlos Eduardo e 2 casos de sucesso da doutora Lisa e do Dr. Luiz Otávio. Antes de começar a falar a respeito da reunião científica, eu tenho alguns recados. No próximo dia 6, sábado, sem ser esse sábado agora, no próximo, a gente tem o 3º arraiá da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Goiás. É um evento social que começou como um apoio do nada de uma empresa e se tornou, acho que, uma atividade extremamente prazerosa, de reunião dos associados e familiares, para a gente poder ter esse convívio também, não só o convívio científico. Então, a partir das 17 horas, no dia 6 de julho, no sábado, na Chácara do Engenho, na rua 115, vão ter atividades para as crianças e algumas outras diversões típicas que a data promove. Então não deixe de participar. Cada associado adimplente tem direito de participar junto com um acompanhante, e ingressos avulsos estão disponibilizados. O adulto R$ 80,00, infantil R$ 40,00. Comidas típicas, quentão, cerveja, refrigerante, suco, água, sorteio, como é de praxe. Nesse ano a gente vai pegar umas empresas aí para patrocinar uns sorteios para nós. Viu, Fernando? Tranquilo, né? Wave, tá todo mundo aí, Med, Venosan, Sigvares. Não esqueçam, hein? Queria agradecer, falando nos patrocinadores, o apoio e a realização da reunião científica de hoje, da Supera Medical, Fernanda, Tati, a Fernanda, da Penumbra, obrigado. E o apoio incansável da Venosan, da Wave Medical, e mais um novo parceiro que conseguimos fechar a parceria no mês passado com eles. A nossa cooperativa Cicobi está presente apoiando a sociedade e entra como apoiador da reunião científica. Gostaria de agradecer a presença do pessoal da Sigvares e do pessoal da MED. Andersa, luta firme para a gente ver se a gente consegue apoiar mais a sociedade. Além do arraiá, a gente não deixa de lembrar do 3º encontro, que é no final de novembro, 28, 29 e 30 de novembro, quinta, sexta e sábado. Presença de convidados internacionais, temas atualizadíssimos, sorteios de brindes, festa de confraternização. Acho que a importância de participação de todos os associados, pelo que eu tenho visto nos eventos regionais aí, não deixa absolutamente nada a desejar, nenhum outro evento regional feito no restante do país. Não esquecer de lembrar vocês de quem não pagou a anuidade,
ficar adimplente da sociedade. Eu acho que a sociedade tem contribuído muito cientificamente, socialmente, tem um crescimento aí exponencial, e acho que com isso a gente só tem a ganhar. Está sendo montada aí a cooperativa, acho que o pessoal está acompanhando, a Copvasc, para a busca de melhores honorários, com apoio da sociedade. E espero que quem tenha interesse, na semana que vem, a gente vai ter assembleia de fundação da cooperativa na quarta-feira, vai ser avisado o pessoal, quarta ou quinta-feira. Então seria interessante que quem está interessado em busca de melhorias para angiologia e cirurgia vascular, melhorias de honorários, reconhecimento, participar da cooperativa. É extremamente livre a participação, tá? Maiores informações aí comigo, com os demais participantes da comissão de honorários da SBACV, Luiz Otávio, Paulo Câmara, Dr. Edivaldo, Rony Hans, Daniel Alexandrino, e assim vai. Então, sem mais delongas, a reunião científica de hoje trata de um assunto extremamente importante, extremamente inovador. Novos horizontes estão sendo traçados na angiologia, cirurgia vascular e endovascular, território arterial e venoso. O tema de hoje é trombectomia mecânica, novos horizontes no tratamento das oclusões arteriais venosas. Vamos ter uma palestra do Dr. Carlos Eduardo Morelli, associado da SBACV-GO, angiologista, cirurgião vascular, endovascular e radiologista intervencionista, sócio proprietário da Angiogin e da Cevem. Doutora Lisa Batista Carrijo, que vai ser moderadora e vai fazer uma apresentação de um caso de sucesso, falar sobre sua experiência no uso do dispositivo de trombectomia mecânica. Acho que deve ter sido usado o Índico, que é um dispositivo distribuído pelo pessoal da Supera e em parceria com a Penumbra. Doutora Lisa, também associada da SBACV-GO, angiologista, cirurgião vascular e endovascular. E também o doutor Luiz Otávio Correia, outro moderador e outro apresentador de um caso de sucesso. Dr. Luiz Otávio associado da SBACV-GO, cirurgião vascular pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cirurgia endovascular pela Beneficência Portuguesa e radiologista intervencionista pelo Dotter Institute de Oregon, nos Estados Unidos. Como de costume, teremos a transmissão ao vivo, via link de Facebook, que já foi disponibilizado para todos os associados, patrocinadores, cirurgiões vasculares de Goiás, entre outros nacionais e internacionais. Hoje a gente disponibiliza também mais um canal de comunicação para o associado e outros colegas vasculares, angiologistas e cirurgiões vasculares, que é o WhatsApp da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Goiás, no número 98217-4244, prefixo 62, 98217-4244. As pessoas que não estão aqui ou que se sintam envergonhadas e até estão presentes, podem fazer perguntas pelo esse WhatsApp. E como a transmissão científica é aberta para também pacientes, leigos, que podem fazer perguntas que, se não forem respondidas todas aqui, serão respondidas no decorrer da semana, no intuito de levar o conhecimento o mais distante possível. Dr. Carlos, a palavra é sua. Obrigado pela sua presença, mais uma vez, pela ajuda pela SBACV. Obrigado, gente. Boa noite. Eu falo um pouco mais alto que o Fred. E aí, tudo bem? Tá muito alto? Não? Tá bom.
Agradecer o convite da sociedade, é muito honrado, né? O Fred sempre convida e a gente sempre foge. A vida é corrida demais para todo mundo, né? A gente sempre tem o que fazer, sempre tem uma boa desculpa. Mas dessa vez o assunto é um assunto que me interessa bastante e eu topei. A aula, basicamente, a gente vai falar de todas as trombectomias, bem rápido, mas o foco principal vai ser na trombectomia aspirativa, com catéter índico. Como ele está no mercado aí tem 4 anos, né, forte, principalmente o CAT6 e o CAT8, a quantidade de trabalhos, o N é muito pequeno, mas já tem trabalhos bem legais, tá certo? Vamos começar então. Não posso deixar de falar no restante da equipe, né, senão o pessoal fica chateado. Também tem o Fábio Lemos, o Fábio Augusto, grande Davi está aqui. Maria Morelli, que é minha esposa, que é hematologista, graças a Deus ela trabalha com a gente manda todas as trombofilias para ela trata todos esses pacientes clínicos para a gente. O Bruno, nota R1, Marina R2, o Felipe e a Larissa. Bom, os aspectos gerais atuais, TVP e embolia pulmonar, elas causam de 60 a 100 mil mortes anos nos Estados Unidos. O American Heart Association, ele estima 2,6 milhões de episódios, de casos, né, de tromboembolismo no ano. Um levantamento europeu estarrecedor demonstra que o número de mortes por tromboembolismo pulmonar ele é superior às somas dos óbitos por câncer de mama, câncer de pulmão, acidente de carro e próstata. Isso é muito grande, né, gente? O tratamento clínico clássico na literatura, que é a anticoagulação plena, né? É bastante seguro, é bem definido na literatura, tem uma taxa de sangramento de 2% e de retrombose em 5,5% dos casos. A síndrome pós-trombótica ela é uma combinação assim, importante de refluxo venoso pela insuficiência valvular e a obstrução residual do trombo no lúmen do vaso, né, levando a hipertensão venosa importante e causando esses sintomas que estão abarrotados nos nossos consultórios, né, de dor, peso, lipodermatosclerose, dermatofibrose e as famosas úlceras de estase, né. A síndrome pós-trombótica ela é bem mais intensa, sabidamente, nos pacientes com trombose ilíaco-cava e femoral, que é uma das grandes indicações de trombectomia, que foi questionada pelo estudo ATRACT, que a gente vai falar sobre ele em breve. Eu já vou fazer também uma introdução aqui de isquemia arterial aguda, né? Qualquer patologia que diminua a redução no leito vascular levando a uma isquemia, ela vai entrar aí nesse quadro de isquemia arterial aguda. Então, são as doenças tromboembólicas, a doença arterial obstrutiva periférica descompensada, são os aneurismas que trombosam e embolizam, síndrome de aprisionamento poplíteo, doença cística da artéria poplítea, tudo isso pode levar a um quadro de isquemia arterial aguda. Eu peguei umas coisas bem atuais, saiu do Journal, do ano passado, que ele está falando que é de 1,5 casos de isquemia arterial aguda por 100 mil habitantes ano. A trombose arterial ela é muito mais prevalente do que a embolia arterial, né, devido à alta idade da nossa população e a incidência de doença arterial obstrutiva periférica. E a gente lida no dia a dia, principalmente aqui em Goiânia, né, com essa difícil decisão de o que fazer com esse paciente que está isquêmico, né? Às vezes ele é muito grave, você não consegue fazer um bypass, às vezes as comorbidades não deixam você fazer uma trombólise, às vezes o que você deseja fazer, você não consegue fazer por causa do plano de saúde, né? Isso é muito comum, a gente vê, esse caso é maravilhoso, vamos fazer uma trombólise, qual convênio? Não pode. Tem que tratar isso, vamos fazer, vamos, qual convênio? Não pode. Então, até isso interfere no que a gente vai fazer no dia a dia com esses pacientes. Então, essa estatística também do Journal, eu não lembro muito bem qual foi o serviço que publicou, eles falam que em todo hospital de emergência, 20% do serviço da cirurgia vascular
é a isquemia arterial aguda. As taxas de amputação geram em torno de 10% a 30% e a mortalidade em um ano de 15% a 20%. Por ter residentes aqui, pessoal que está começando agora, pessoal que parou de fazer emergência vascular, graças a Deus, está mais tranquilo, vou botar algumas classificações que elas são importantes, que elas vão entrar nos trabalhos. Então, rapidinho aqui a classificação de Rutherford de viabilidade. O membro é viável, a viabilidade ameaçada, que é o 2, e inviável, tá? O 2, que é o mais importante, marginalmente ameaçado, tem que operar nas próximas horas, ameaça imediata, cirurgia imediata. Se o membro já é inviável, amputação primária. Aqui eu botei um cronograma de como a gente deve fazer o tratamento da insuficiência arterial aguda, mas isso está todo mundo cansado de saber e está em todos os anais aí para serem vistos. Mas lembrando que o estágio 1 e 2A dá tempo de dar uma estudadinha melhor e decidir o que vai fazer. O 2B, se o que você tiver que fazer de imagem tiver ao seu alcance para você poder fazer imediatamente tratando, ainda é permitido. Se não, cirurgia imediata. E o 3, todo mundo já sabe o que vai acontecer com esse membro. Essa foto é uma foto clássica, o americano adora falar, né, que é o stroke in a periphery. E eu queria mostrar para vocês e perguntar qual classificação de Rutherford é essa aqui aguda. O que vocês acham? Tem uma veinha enchendo ali, né? Deve ser um 2A ou um 2B, certo, Bruno? Muito bem. O que é uma trombectomia mecânica? Esses dias a gente estava conversando com os residentes, falando sobre o paciente que a gente ia fazer uma trombectomia mecânica, e um colega ortopedista e urologista estavam ouvindo a conversa. Aí, alguns minutos, eles vieram e falaram, cara, que legal, já tem cirurgia vascular robótica? Aí eu falei, cirurgia robótica? Como assim? Trombectomia mecânica. Aí eu falei, cara, não tem nada de robótica. É a retirada do trombo. Então, assim, as pessoas não estão nem ainda familiarizadas com o que é a trombectomia. Então, a trombectomia é nada mais, nada menos que a retirada de um coágulo, né, que está obstruindo a luz de um vaso, seja arterial ou venoso, restaurando o fluxo normal com auxílio de exames de imagem, que pode ser na hemodinâmica ou pode ser no arco cirúrgico. O trombo agudo tem menos de 14 dias e o trombo crônico mais de 14 dias. Opa, passou errado aqui. Então, a terapia clínica, a anticoagulação, ela pode ser definitiva no caso da venosa, adjuvante no tratamento arterial. A terapia cirúrgica, as trombectomias e embolectomias que a gente já tem convencionalmente. E agora a gente tem um tratamento híbrido, né? Com o catéter de Fogarty over the wire, que é bem interessante, onde você faz a sua arteriotomia normal, bota uma bainha, passa um fio guia seletivamente com auxílio de imagem, passa o fio na artéria que está ocluída, passa o catéter de Fogarty como usa normalmente, infla o balãozinho com contraste e você consegue trazer o trombo. É muito interessante, mas infelizmente a gente ainda não tem. A terapia endovascular, que é onde a gente está querendo entrar, a gente vai ter a trombólise direcionada por catéter, né, com o uso da uroquinase, da streptoquinase, do RTPA. A gente não vai falar sobre isso hoje, né? Isso é uma aula muito extensa, tem que ser uma aula só sobre trombólise por catéter. O foco hoje vai ser a trombectomia percutânea mecânica, tá? Então a gente vai ter os dispositivos hidrodinâmicos, que é o Oasis, o Hydrolyzer, o Angiojet e o EcoSonic. Os rotacionais, que é o Amplatz, o Rotarex, o Aspirex, o Aero Tretotola e o Trellis. Eu tentei achar esse aqui, dar uma lida sobre, não conheço, até quero perguntar quem já viu esse dispositivo. E o Trellis. E o dispositivo puramente aspirativo, que é o Índigo, que é a grande estrela da noite. Por falar em trombólise de catéter, é tão difícil a gente falar, olha, esse paciente é um paciente ideal para fazer trombólise por catéter, porque são tantas contraindicações absolutas, tantas contraindicações relativas, que sempre que você pode fugir disso, pelo menos no meu caso, se eu tenho alguma alternativa à trombólise, é a que a gente esquece.
porque as contraindicações absolutas são os dias a dias do nosso paciente, né? Sangramento ativo conhecido, sangramento gastrointestinal no último mês, nossos pacientes são duplo antiagregados, isso é muito comum, AVC isquêmico, das relativas, hepatopatia grave, é muito comum, punção de veias em locais incompressíveis. Quantos pacientes a gente vê no CTI que tem uma punção de veia subclávia, né? Então, aqui só para dar uma lembrada nessas contraindicações. Então, as trombectomias percutâneas mecânicas, a gente vai ter o dispositivo de retirada de trombo com fluxo de fluidos e força hemodinâmicas. É o Angiojet, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Dispositivos rotacionais mecânicos. Não tem líquido, não tem trombólise, é só o movimento mesmo cinético de rotação, que é o Aspirex e o Rotarex, e o dispositivo puramente aspirativo, que é o Índigo Penumbra. O Angiojet, ele utiliza o princípio hidrodinâmico de Bernoulli, que o conceito dele é um aumento de velocidade de fluxo de ar e líquido. Isso gera uma baixa pressão, causando uma pressão aspirativa a vácuo, né? O Angiojet, a gente tem a possibilidade de, além da aspiração, injetar o agente trombolítico intratrombo. É um excelente material de trombectomia, né? Ele é muito utilizado mundialmente. Aqui em Goiânia que a gente tem uma grande dificuldade de utilizar esse produto, mas sempre que a gente pode, a gente tenta. Então, ele faz um pulse spray de uma solução de soro fisiológico com RTPA e quando é acionado o catéter pela lei de Bernoulli, começa a fazer esse vácuo aqui, aspirando, fragmentando e aspirando esse trombo para dentro do catéter. O Rotarex, ele é muito utilizado para obstrução arterial, ele também não faz uso de trombolítico. Ele também é um aterótomo, a gente consegue tirar um pouquinho dessas placas ateroscleróticas das estenoses, então ele faz a remoção de material trombótico e ateroembólico, a indicação é para oclusões agudas e subagudas e é um sistema rotacional de alta frequência. Esse aspiral, ele fica exposto na cabeça do catéter e começa a fazer uma pressão negativa ali e começa a aspirar tudo que está pela frente. Ele é bem interessante. Em 2012, a gente publicou um trabalho no Jornal Brasileiro Vascular. Tinham poucos casos na época, ele entrou como um artigo de inovação, que foi a oclusão de ramos de endoprótese bifurcadas, onde a gente conseguiu fazer um acesso braquial pelo Rotarex e identificar a lesão e tratar com stent primário. Foi um caso muito interessante, a gente ficou muito empolgado na época. Para as tromboses venosas, a gente vai ter o catéter Aspirex, que é um sistema rotacional também da Straub. Ele é puramente para veia, ele aspira material trombótico e é indicado nas oclusões agudas com menos de 14 dias, tá? Ele fragmenta e aspira os trombos. Falando dos catéteres de trombectomia, a gente não pode deixar de falar sobre o estudo ATTRACT. Todo mundo é familiarizado com esse estudo, ele é bem complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês e a gente fez um resuminho aqui. Quando houve o boom da trombectomia mecânica, foi a oportunidade que todos os cirurgiões tiveram de começar a fazer tratamento endovascular de veia. Então, eles queriam começar a fazer a trombectomia mecânica do eixo ilíaco femoral, porque achavam que, tirando o trombo do eixo ilíaco, haveria uma menor incidência de síndrome pós-trombótica. Então, eles tiveram essa ideia de fazer o estudo ATTRACT, que eles iam comparar a trombectomia mecânica percutânea versus a anticoagulação sistêmica, para ver os valores futuros, né, como seria a evolução da síndrome pós-trombótica nos dois grupos, o de trombectomia e o grupo puramente de anticoagulação. E qual foi a conclusão? Nenhuma. O estudo não deu em nada. Foi gasto milhões de dólares e eles não chegaram a conclusão alguma, porque o estudo ficou muito grande.
ele era multicêntrico, randomizado, com 2 braços, um trial clínico controlado, com 692 pacientes. E aí o estudo começou só com trombose ilíaco caval, ilíaco femoral, aí começaram a botar femoral, femoral superficial, fêmur poplíteo, começou a misturar tudo. Então, acredita-se que por causa dessa randomização, o resultado ficou ruim em relação à trombectomia mecânica para prevenção de síndrome pós-trombótica. Então, o estudo ATTRACT, ele gerou mais perguntas do que respostas, né? Inclusive, se você começar a investigar isso a fundo, existem várias teorias da conspiração na internet, vários especialistas querendo cada um apontar o dedo e dizer o que houve no trabalho, mas realmente foi uma pena. Eram 692 pacientes com TVP proximal, veia ilíaca, femoral comum, femoral. A randomização com e sem trombectomia, todos os pacientes foram anticoagulados e receberam compressão elástica. Os dispositivos usados foram o angiojet e o trellis, então foi só trombectomia reolítica, né, com fluidos, e o catéter e trombose direta por catéter. 56 centros, 697 pacientes, 337 trombólises por catéter, 355 anticoagulação apenas. Os resultados, a síndrome pós-trombótica foi a mesma nos 2 grupos. Não houve diferença estatística entre os grupos de TVP iliofemoral e fêmuro-poplítea. Síndrome pós-trombótica, 46% trombectomia, 48% apenas na anticoagulação. Quanto à segurança, sangramento maior, qualquer sangramento idêntico, trombectomia 1,7% e anticoagulação 0,3%. O que a gente sabe que na TVP iliofemoral, realmente o risco é elevado da síndrome pós-trombótica e a severidade dos sintomas, tá? Durante o estudo e pré-estudo, o intuito era tratar a doença do segmento ilíaco-femoral. Então, ao término do estudo, continuou esse sentimento que se tivesse acontecido só isso, os resultados teriam sido melhor, mas eles não conseguiram demonstrar também nesse estudo. As limitações do estudo foi a perda do acompanhamento dos pacientes, quase 1.000 pacientes, é impossível segurar eles tanto tempo para fazer o acompanhamento. Um estudo mediano, um N pequeno, né? E não comparou os diferentes tipos de trombectomia também, tá certo? Então, o que a gente sabe? A trombectomia na prevenção de síndrome pós-trombótica, ele não difere quanto a sexo, raça, etnia, a duração do sintoma, o tempo da trombose, o lado, se foi provocada, se era espontânea, se é anatômica, isso não teve importância. E que o risco de sangramento foi muito aumentado nos pacientes maiores que 65 anos. Então, qual é a perspectiva futura, né? Eles estão estudando fazer a continuação, né, o ATTRACT 2, fazendo agora a randomização correta com perfil de paciente, usando os grupos, cada um usando um tipo de dispositivo de trombectomia. Nessa época não existia o aparelho de trombectomia aspirativa, o índico. Então, qual o objetivo? Diminuir sempre a síndrome pós-trombótica, né, a insuficiência venosa crônica, melhorar o conhecimento e o desempenho dos resultados, diminuir custo e estudar, né, gente? Como tudo na vida, a gente só consegue estudando. No dia a dia, eu acredito, a minha equipe acredita que os pacientes se beneficiam com a trombólise ilio-cava. A gente tem 6 casos agora, a gente está no follow-up, a gente quer apresentar isso para vocês. Então, nós criamos essa brincadeira aí de tentar ou não tentar. A gente sempre tenta. A gente fez esse protocolo, tentar, que é a trombectomia endovascular e trombólise com angioplastia e restauração de fluxo venoso. A gente fez a submissão do protocolo na plataforma Brasil. A gente está esperando a resposta. A gente gostaria que ela fosse aceita, que era uma forma de colaborar com essa especialidade que a gente ama tanto, que é a cirurgia vascular. A gente também apresentou ano passado no Pan-Americano, foi muito bem elogiado e é bem legal para quem não tem noção dos protocolos de trombectomia. Ele começa na admissão no hospital,
por todo o processo de trombectomia até a alta, até o follow-up no consultório. Quem tiver interessado, depois dá um toque que a gente passa ele em box. Ele é enorme, a gente não vai falar sobre isso agora, não. Então, dando entrada no assunto da noite, que é a trombectomia mecânica aspirativa do sistema da penumbra. É impressionante como a ideia é simples, né? Eu fico sempre pensando por que eu não tive essa ideia antes. Porque com coisas bastante simples, né, eles conseguiram fazer um grande material. Na época da residência, eu inventava 1 milhão de trecos, ligava aparelho na borracha, catéter de aspiração nasal, tentava aspirar. Quem não fez? Já fez isso? Todo mundo quer tirar um trombinho dali, né? E não tentava. Eles com esse catéter de aspiração, esse fio guia que na ponta tem uma oliva, que é o separador, a gente brinca que é o cutucador, porque ele parece que ele fica cutucando o trombo. Ele tem de diversos tamanhos, 3, 5, 6 e 8. O 8 é um canhão, eu acho que não sobra trombo com isso aqui, a gente vai falar especificamente sobre ele, que a gente tem que usar ele com muito cuidado, mas os resultados são realmente surpreendentes. O catéter, ele tem uma alma de nitinol, ele é inteiro anelado com essa alma de nitinol, isso dá uma maleabilidade nele muito grande, ele realmente faz kink, faz looping e ele não perde o poder aspirativo. Essa grande saída aqui, eles chamam de large bore, que é o grande buraco. Isso aqui, ele aspira mesmo. Eu acho que um dos grandes problemas do sistema índico é a aspiração. A aspiração ela é tão efetiva que se a gente não tomar cuidado, a gente exanguina o paciente. Então, em todos os AIFOS, em todos os trabalhos que a gente lê, para manusear o catéter, o ideal são 2 pessoas. Uma pessoa para focar na cirurgia, controlar o catéter, fazer a parte de dirigibilidade do catéter, e um para controlar o switch, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é para liberar a aspiração. O Max Pump, o Pump Max, que é a máquina de trombectomia, de aspiração, ela aspira numa pressão contínua de 29 milímetros de mercúrio. A gente vai fazer um cálculo aqui para vocês verem o tanto que isso aspira. Aqui a gente tem os diferentes tipos de catéter e os seus frentes. Aqui mostrando que o catéter 5, o catéter 6, ele aspira 1,8 vezes mais que o 5. E o catéter 8, ele aspira 2,85 vezes mais que o 5. Por que tem essa diferença? Já vou explicar. Aqui é um AIFO da empresa sobre aonde a gente vai fazer a utilização de cada catéter. Funciona mais ou menos como um catéter e um stent, né? Quanto maior a artéria, maior a veia, maior é o tamanho do CAT. Então, o CAT8 é a aorta, cava, endoprótese, são estruturas bastante... Aqui também não vou entrar em detalhes sobre isso, a especificação de cada um. Eu só quero mostrar para vocês aqui 2 coisas. O volume aspirado por catéter em 20 segundos. O CAT3, ele aspira em 20 segundos 14 ml, tá certo? O CAT6, em 20 segundos, ele aspira 90 ml. O CAT8, que é o maior catéter que eles vão ter de aspiração, ele aspira em 20 segundos 160 ml. Então, em 1 minuto, 480 ml. Em 10 minutos, 4.800 ml. Então, óbito, né? Então, essa é a parte que a gente tem que levar com muita parcimônia. Não sei se o Luiz, a Lisa também, você viu, né? Se você estiver fora do trombo, erroneamente, estiver num lugar que a circulação está pérvia, ele vai aspirar mesmo. E a outra parte também legal aqui, do CAT8, que ele tem esses 2 torque e o X-torque, que eles têm a ponta angulada. Com essa angulação de ponta, eles conseguem aumentar a área de abrangência aspirativa de 2,4 milímetros para 25 milímetros.
Então, você consegue aspirar uma cava inteira, você consegue aspirar a aorta inteira, a endoprótese inteira. Então, você não tem mais aquela restrição de ficar ali só tentando tirar um trombinho, porque a sua área circunferencial aspirativa é enorme. Aqui, essa técnica da trombectomia do índigo, ela chama extract. Você chega com uma bainha longa próxima ao local do trombo, passa um fio-guia, chega o catéter e encosta no trombo. Começa a aspirar. A parte que está mole do trombo, ela é aspirada para dentro do catéter. A parte dura do trombo, a parte mais organizada, ela prende na ponta do catéter. Então, você espera 90 segundos para ver se esse trombo vai ser aspirado. Se não for aspirado, a indicação é a retirada do catéter. Então, retira-se o catéter com a aspiração ligada para ele não desprender, para poder tirar o trombo. E você vai fragmentando isso em vários pedaços. Precisa-se usar bainhas especiais para usar o catéter índico. As bainhas precisam ser da Terumo, acho que tem uma da Cook também, que o hub ele não pode ter diafragma. Você tem que soltar, tirar e o catéter ficar livre. Porque se tiver o diafragma, quando você vai puxando o catéter, o trombo fica preso na borrachinha do diafragma. Tá certo? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Mostrar um videozinho para vocês aqui. A gente estava falando da trackability, né? da capacidade dele de se mover. Isso aqui é uma punção aterógrada. Olha só o que ele está fazendo, ó. Subindo, descendo pelo arco plantar, subiu pediosa e foi embora. O shaft do CAT3, ele tem 150 centímetros. Então, com uma punção contralateral, você chega lá na pediosa. Tá certo? Aqui mais um videozinho para vocês. Eu acho que a maioria das pessoas já viram, mas que é muito interessante. O índigo em ação. Olha só que ele está num looping, né? Não tem deformidade, porque ele é aramado. E com o separador, ó, vai havendo a fragmentação do trombo e vai havendo a aspiração. A gente vai ter um hands-on no final. No final, a Fernandinha vai fazer com quem estiver interessado. Então, a gente tentou botar para vocês os artigos mais recentes que falam puramente de trombectomia aspirativa, tá certo? A gente vai falar um pouco aqui de trombólise, mas ela é tratamento secundário em alguns casos que falharam, tá certo? Esse caso aqui, esse primeiro caso é da Clínica Mayo, é da Mayo Clinic, é do Lopes. O catéter de trombectomia aspirativa, o índigo, para trombose aguda iliofemoral e central. É um estudo de coorte retrospectivo, com 10 pacientes com trombose iliofemoral e central que foram tratados com CAT8, tá certo? Eles tiveram sucesso técnico. O que foi sucesso técnico para eles, terapêutico? Foi a remoção de mais de 70% do trombo por avaliação na flebografia, né? Sem necessidade da trombólise por catéter. Tá? Então, desses 10 casos, os 10 casos foram bem-sucedidos, mas somente 6 utilizando o CAT8. Tiveram um azar também que desses 10 casos, eles pegaram 4 casos aí bem pedreira, né? Tive até que estudar o que era isso aqui, que eu não fazia ideia. A maioria dos casos foram do síndrome de Cockett, tratada previamente ou não, que foram super bem tratados com bom resultado. Eles pegaram também Cocketts prévios, já com o stent trombosado, onde eles usaram o catéter como principal com bom resultado. E eles pegaram aqui uma estenose ilio-cava por doença de imunoglobulina G4. Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe que isso é uma doença vascular? Também não sabia. É um infiltrado linfocitário que acontece na parede da veia, fazendo lesão tissular que fibrosa a veia. Agora me fala como diabo esses caras fizeram esse diagnóstico, né? Só na Clínica Mayo mesmo. Um dos casos era uma síndrome de veia cava inferior. Eles entraram para fazer a trombectomia.
descobriram que tinha uma invasão de um tumor de fígado, e 2 tromboses que eles entraram para tratar com o catéter índigo como primeira escolha eram tromboses crônicas. Eles não conseguiram nem entrar no trombo com o catéter e eles tiveram que fazer trombólise e angioplastia. Então esse é um dos casos que eles fizeram, via jugular interna, conseguiram entrar no catéter até a região pérvia, começaram a aspirar com CAT8, aqui o resultado das primeiras aspirações, da segunda não houve necessidade de implante de stent e nenhum outro procedimento associado. Aqui é uma TVP de eixo ilíaca direita também, ficou bem bonito a imagem, o eixo ilíaco trombosado, o CAT8 aqui com um separador, a primeira flebo já com pedaços pérvios e grandes segmentos de trombo, depois da aspiração ficou um grande segmento estenótico fibrosado, onde houve um implante de stent com bom resultado. Passando agora... Passando agora para o segmento arterial, esse foi um dos primeiros estudos, que foi o estudo PRISM, que eles queriam mostrar a utilidade, né, da técnica de aspiração de trombectomia com catéter índico, como o tratamento inicial e secundário às outras doenças, tá certo? E o objetivo deles era investigar a segurança e a eficácia inicial. O N foi pequeno, mas foi bem legal esse estudo. Foi um estudo, então, braço único, né? Só usou o catéter índigo, multicêntrico retrospectivo, utilizando essa técnica que eu demonstrei para vocês, TRACT, que é como chama a técnica que usa para fazer a aspiração com catéter índico. Eles começaram com um catéter pequeno, o 3 e o 5, que era usado para neuro. No meio do estudo, lançou, o FDA aprovou o 6 e o 8, que deu uma alavancada boa no estudo. 79 pacientes, então, centros nos Estados Unidos, todos com insuficiência arterial aguda. As indicações foram... vamos fazer a trombectomia aspirativa com índigo, a gente vai tratar esse caso com esse device. Começou-se a fazer outro tipo de trombectomia com outro dispositivo, havendo a falha, e complementaram com o índigo. Falha na trombólise dirigida por catéter, complementada com índigo, e embolia secundária a outros procedimentos endovasculares que foram complementados com a trombectomia com catéter também. Aqui é só mais ou menos um gráfico dizendo, né, onde foram os maiores locais de oclusão. A porcentagem maior foi o eixo fêmuro-poplíteo, seguido das artérias infrapatelares. O estudo usou, então, como terapia inicial, vou começar com o índigo 49% das vezes, usou o índigo após agente trombolítico em 15% das vezes, usou em 19% das vezes, utilizou o índigo pós a trombectomia com outros mecanismos de trombectomia mecânica, e 16% de trombectomia mecânica com trombose, né? Deve ser o angiojet ou o trellis. Além de todas as classificações que a gente já decorou na nossa vida e que a gente não pode esquecer, a gente tem que, falando de trombectomia, classificar, gravar essa classificação de time, que é a trombólise no infarto do miocárdio. É uma classificação usada no coração, mas usa-se para também avaliar a reperfusão pós-trombectomia. Então, o time 0 não tem perfusão, o time 1 penetra na artéria que está ocluída, mas não perfunde, né? O sangue não passa a oclusão e não reperfunde os... Tá toda hora fura caindo aqui. Estão me ouvindo? Não, vai ter que falar. Tá. O time 2 é uma perfusão parcial da artéria.
é porque atrapalha, né? Você está falando com uma incompleta ou devagar enchimento distal, e o time 3 é a completa perfusão da artéria. Pô. Aqui um caso de um paciente crônico agudizado. Esse caso aqui é um paciente com DAP, um quadro um crônico agudizado. Aí, então, foi passado aqui um CAT8 com separador, né? Uma trombectomia puramente aspirativa. E resgatar toda essa artéria poplítea infrapatelar, o tronco tíbio fibular. A gente consegue ver uma fibular e uma tibial posterior doente indo aqui ao pé. Então, isso aqui é um a gente consegue ver a artéria e consegue ver algum enchimento distal. Para eles, né, para classificar, ele é satisfatório. Aqui, ó, um dos casos também que foi realizado uma aterectomia, caso um pouco precioso, qualquer outra pessoa não fizesse o que eles fizeram, mas eles fizeram a aterectomia de um paciente que tinha os dois vasos pérvio, né, tibial posterior e tibial anterior. Houve uma emboliazinha da placa ocluindo a TA, mas a TP ficou pérvia, fazendo o arco plantar. Eles desceram o CAT3 e fizeram a trombectomia aspirativa dessa placa tromboembólica e reestruturando a artéria pediosa, né? Então, nesse caso aqui, a gente fala que é um time 3. Esse aqui é um caso dramático de oclusão arterial aguda sem runoff. Todo mundo já pegou isso aqui, é de chorar. Uma embolia para a poplítea, da poplítea para baixo, nada. Só pequenos pedaços de artéria sendo reabitada. Aqui a passagem é um CAT5. Eles conseguiram resgatar toda essa poplítea, tronco tíbio fibular, tibial posterior, fibular, tibial anterior. Só que na imagem de controle, eu não sei se foi uma infelicidade de terem botado a imagem, ficou aparecendo só a tibial anterior, né? Então, esse aqui é um time 2. Aqui é o trombo demonstrado, retirado da oclusão. Vou falar rapidinho da classificação de Rutherford, porque a gente vai falar aqui no trabalho, né? Só a categoria 4, que é dor em repouso, 5 lesão trófica e 6 necrose extensa, de 3 para cima é claudicação. Porque a gente vai falar aqui na casuística, ficou errado aqui o Sevens, não é um trabalho nosso, só saiu aqui, de março de 2014 até 2015, então 79 pacientes, 64% dos pacientes eram Rutherford de 4 a 6, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa saber, que é quem realmente precisa de um tratamento imediato e simples, tá certo? Então, essa porcentagem maior foi para os pacientes realmente com dor em repouso e isquemia. A média do procedimento da punção ao término foi de 67 minutos e o tempo de aspiração, o uso do device, 22 minutos. A eficácia do procedimento Extract, então, antes e depois do procedimento, todos foram classificados com o time. A completa e completa revascularização foi obtida em 68 dos 78 pacientes, time 2-3. Um paciente, eles perderam a documentação. 10 pacientes que eles obtiveram o time 3, o 2, 3 e o 3 com a junção dos outros procedimentos de trombectomia aspirativa farmacológica, trombólise direta por catéter, né? Porque no final ele tinha que salvar o membro, né? Mas todos eles passaram pela utilização do catéter índico. Nenhum paciente do estudo necessitou de revascularização convencional. Tá chato, gente, a aula? Grande, né? Tem muita coisa. Então, eu já falei sobre isso. Então, o estudo demonstrou a segurança e o sucesso técnico na remoção do trombo em grandes variedades de cirurgia arterial, de patologias arteriais. A maioria dos casos houve a obtenção do time 2 e 3 e com a associação dos outros procedimentos com angioplastia e a implante de stent foi quase 100%. Apresenta baixo custo nos Estados Unidos.
não usa agente trombolítico, baixo risco de sangramento, sem grandes complicações associadas. A gente está aguardando, como sempre, novos estudos, maior N de pacientes, para a gente tirar nossas próprias conclusões. Já falei, sou igual São Tomé, eu só acredito fazendo. Esse estudo aqui, ele está no forno ainda. O resultado dele saiu. O último paciente, o estudo não foi liberado e a gente está aguardando, mas ele é muito interessante, ele é o que se submete. São 150 pacientes que já foram tratados, ele é um trial intervencionista prospectivo de pacientes com isquemia, tratado só com o sistema penumbra. O objetivo, podia ver outro já testar aí, o objetivo primário é o sucesso técnico com a utilização do catéter. As avaliações todas foram realizadas com a classificação de time, pré- e pós-operatórias. O sucesso clínico foi definido com a diminuição de uma classe ou no pré-operatório, primeiro mês de follow-up. Então ele começou em 2017, agora, terminando agora em março de 2019. Os resultados não foram publicados, a gente não sabe o que aconteceu. Expectativa grande pela significância, né, do que eles vão poder dizer para a gente, por ele ser um braço único, só com a utilização do catéter de trombectomia aspiratória. Para o pessoal da FEA também, trabalho que ainda também não foi publicado, mas a expectativa agora ainda é para esse primeiro semestre. É um trabalho de trombectomia aspirativa em fístulas arteriovenosas. São 35 pacientes com fístulas nativas e com prótese, com follow-up de 12 meses, imediato 3, 6 e 12, sucesso técnico de 97% e clínico de 91,4%. Patência primária nos primeiros 6 meses de 71%, primária assistida 80% e secundária 88,5%. A média de procedimento da trombectomia foi de 38 minutos, estimada de 122 ml. Não teve morte nos 30 a 6 meses de mortalidade. Esse aqui é o meu caso, né? Vai ter o da Lisa e do Luiz Otávio. É uma fístula arteriovenosa bretsimina, aqui é a artéria radial, aqui é a anastomose, a veia trombosada. Aqui a Marina brilhando, fazendo o screening da fístula aí, pré-operatório, para a gente decidir aonde que seria puncionada. Aqui está a anastomose, isso aqui está tudo trombosado, até essa dilatação aqui aneurismática das punções. Aqui foi o local de entrada. Eu fiz um pontinho em X aqui, uma bolsinha de tabaco, onde foi puncionado o eco guiado e a gente entrou com uma bainha 6 frente de 45 centímetros reto. Aqui já é o ambiente cirúrgico pronto, com o Max Pump pronto, o catéter já passado. Aqui então a primeira imagem, o catéter índigo já no trombo. Vamos ver se vai passar automático aqui. Aqui é trombo fresco. Olha a facilidade que o catéter sobe. Até que ele bate, ele tem uma resistência. Era uma oclusão aqui, ela era uma dilatação aneurismática já próxima à anastomose. Então foi passado o catéter com separador, né, onde faz a fragmentação do trombo. Como o Marcílio fala, essa parte aqui não era trombo vermelho, era trombo amarelo, um trombo mais organizado, um trombo antigo. O separador não estava conseguindo vencer isso. Eu fiz a maceração manual do trombo com a mão, protegendo a anastomose, e consegui aspirar esse material trombótico bem antigo. Tá? E a gente conseguiu identificar, consegui entrar na anastomose aqui, ó,
vou mostrar aqui para vocês, consegui entrar na anastomose, a gente conseguiu ver todo o sistema arterial e conseguiu ver essa quase suboclusão aqui da veia pós a anastomose. Isso foi tratado com um cateterzinho balão, 5680, e essa aqui é a arteriografia de controle com a fístula totalmente recuperada e funcionante. Como não existe muito protocolos desses pacientes retornarem à hemodiálise pós esse tratamento com trombectomia, ele não tinha outros acessos, é um paciente bem difícil, acesso venoso, a gente liberou a hemodiálise com 72 horas. 72 horas ele ficou anticoagulado nas primeiras 48 horas, 72 já mandou bala e conseguiu dialisar com sucesso. Aqui só mostrando o sistema aspirando o trombo, que é bem interessante. Aqui, um trombo capturado na ponta do catéter e o trombo preso no meio do sistema. Nesse caso, precisa fazer a retirada do catéter. Aqui são os trombos já retirados do procedimento final, a quantidade de trombo que foi tirada. E vou falar também agora rapidinho para a gente terminar, que eu acho que vai ser um trabalho que eu achei sobre a aula que o Luiz Otávio vai falar, o caso que o Luiz Otávio vai falar, que é o uso da trombectomia do catéter 6 e 8 frente na oclusão renovisceral aguda, tá certo? Então, o trabalho foi estudar a segurança e a efetividade do catéter índigo nos tratamentos com oclusões agudas renoviscerais, sem o emprego de agente fibrinolítico. Foi realizado entre novembro de 2015 e novembro de 2016. 7 pacientes foram tratados consecutivamente, com catéter índigo 6 e 8, e desses 7 pacientes, tinham 9 lesões. Eram 6 artérias renais e 3 artérias mesentéricas superiores ocluídas. 5 das 9 oclusões eram em bridging stent grafts, eram stents revestidos em endopróteses ramificadas, fenestradas e em técnica de chaminé. Nas artérias mesentéricas e nos stents, grafts, foi usado rotineiramente o catéter 8 por acesso braquial, né? É o único acesso que vai ter para poder chegar nessas artérias, nesse caso dessas endopróteses. E nas artérias nativas, pela angulação, na maioria dos pacientes, né, de abordagem, foi usado o CAT6. Eles definiram como sucesso técnico a restauração do fluxo, sem necessidade de trombectomia, de trombólise ou alguma outra técnica de revascularização. A hemoglobina pré- e pós-operatória foram dosadas para comparação. Então, aqui, nesses primeiros casos da trombose, né, trombose simples de artéria mesentérica superior, né, uma embolia, né, ou uma trombose, esses 4 primeiros casos, foram usados o CAT8 e 6. Eles botaram aqui, interessante, a duração da isquemia, né, que os pacientes estavam, de 3 a 12 horas, com grande resolução. E a trombose dos ramos das endopróteses branches, né, e da chimney. Tem um aqui que chegou a fazer 34 horas de isquemia. Lembrando que nesses pacientes que fazem oclusão de ramo de endoprótese, quando há isquemia intestinal, né, necrose de alça, é contraindicação absoluta o uso de trombólise. Então, é um grande futuro que o dispositivo também tem para tratamento desses oclusões de ramos. O sucesso técnico, então, foi atingido em 100% dos casos, sem grandes sintomas adversos, né? Sem sangramento fatal. A quantidade média de sangue que foi aspirada foi de 100 a 219 ml. A queda de hemoglobina em 2 pontos, 5% de hematócrito. Então, eles falam na conclusão que o sistema índigo demonstra uma segura opção, sem a necessidade do uso de trombolíticos nas oclusões renoviscerais agudas em pequena coorte de pacientes. A gente está falando sempre em um N muito pequeno, né? Inclusive nós, né,
que estamos começando agora, todos vocês, a gente pode fazer um estudo junto, né? A gente está aqui, está começando agora, né? Então, se a gente começar a conseguir fazer, a gente vai fazer parte disso aí também, tá bom? Não vou falar da trombectomia em embolia pulmonar, a gente também não vai falar em AVC, porque a aula já ficou muito grande. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. De aula. Espero que todos tenham aproveitado e aprendido bastante a respeito do tema da palestra. Doutor Luiz Otávio, apresentar o seu caso, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer para o doutor Carlos Eduardo? Antes do doutor Luiz Otávio começar. Tem alguma pergunta aí no WhatsApp? Sobre o benefício do filtro de veia cava para a realização do procedimento de trombectomia no sistema iliocaval, se você acha que tem benefício ou se você pode, na verdade, acarretar mais problemas futuros com relação ao dispositivo. Eu acho que faz totalmente sentido a sua pergunta, ela é ótima. No nosso protocolo, no Tentar, a gente faz um implante de filtro provisório pré-procedimento. Então, a gente põe o filtro com acesso contralateral, a gente põe o filtro, a gente faz a trombectomia, após o término do procedimento, a gente já recolhe o filtro. Tá certo? Isso é uma coisa ótima para o paciente, mas aumenta o custo do procedimento, né? Na maioria dos estudos, já tem muitos que não estão nem usando o filtro mais, né? Principalmente com o uso dos agentes fibrinolíticos. Então, está começando agora, né? Então, a gente vai ter que ver como é que são os estudos a longo prazo, né? Mas eu, sempre que eu posso usar para fazer uma trombólise de um segmento importante, de pedaço de cava, do eixo ilíaco, e eu posso utilizar, a gente faz a utilização e usa um filtro removível, tá certo? Boa noite. Desculpa a vestimenta, não está trajado adequado, que nem vocês, mas saí às 7 da manhã, achei que fosse ter uma meia tarde de ócio, inclusive para dar uma mudada aqui, mas não deu. Caso cumprido. Então é o seguinte, obrigado pelo convite, obrigado ao Fred, né, por ser nosso presidente, mais uma vez. Cara. E obrigado pelo convite de apresentar esse caso. Minha experiência não é grande, mas foi um primeiro caso de um impacto muito grande para a gente. No dia seguinte apareceu um outro, mais periférico, e aí eu divido também com o Eduardo a ideia de que penumbra é o instrumento que a gente tem para as trombectomias mecânicas, né? Seja para casos agudos ou subagudos. Então, esse caso apareceu para a gente, paciente de 40 anos, extremamente saudável, 1,90 m, 90 quilos, o cara é atleta, muito atleta, não tinha história nenhuma de doença cardíaca, hipertensão, diabetes, não tinha cirurgia alguma prévia antes, abdominal ou periférica, não usava nenhum tipo de medicação, além de suplemento alimentar. E ele tem uma história de um início súbito de dor abdominal, 36 horas antes da admissão, mais importante na parte superior do abdômen, com náusea e vômitos. Esse cara estava longe, dá para detalhar um pouco mais, esse cara está a 300 quilômetros de Poconé, no Mato Grosso, pescando. E o que é engraçado é que um mês antes, ele teve um mal-estar que ele achou que era relacionado a um ataque cardíaco. Comentou com um colega médico, foi num cardiologista, pediram os exames, ele não fez absolutamente nada. Na segunda-feira,
da semana que ele foi viajar, ele acordou com uma dor abdominal muito forte. Na segunda, ele foi viajar na sexta, ele chegou para a gente na outra segunda. Ele teve uma dor muito forte que não melhorava com o uso de medicação usual, Buscopan, usou dipirona e tal, e demorou uns 2, 3 dias e melhorou a dor dele. Foi viajar e aí ele teve uma dor súbita muito grande que não conseguiu ficar na pescaria. Na verdade, começou no sábado. No domingo ele não aguentou, veio para Goiânia, né? Dirigiu esses 300 quilômetros, foi para Poconé, para Cuiabá, pegou o avião, veio para cá. Pensou em se jogar do carro no meio do caminho, da intensidade da dor. E é um cara grande, que deve aguentar muita coisa. E na admissão o cara estava consciente, orientado, com queixa de muita dor intensa, principalmente epigástrica na parte superior do abdômen, desidratado, hipertenso, com uma dor no abdômen inteiro, mas sem sinal de peritonite. Então, primeira hipótese foi de um abdômen agudo, vascular, pediu uma tomografia, aorta, tronco celíaco, sem fluxo na maior parte dele, num corte sagital. A gente consegue ver que tem um grande trombo aqui, mas tem algum fluxo no tronco celíaco. E a mesentérica, que era o que a gente estava esperando, que tivesse alguma coisa, não tinha nada. Mas tinha uma massa grande de trombo e os vasos deles são grandes, proporcionais ao tamanho dele. Bom, a gente tinha conversado sobre penumbra e no dia deu certo. Eles chegaram, esse cara chegou meio-dia no hospital, 3 da tarde ele estava na hemodinâmica. Aí o acesso foi baseado na anatomia pelo braço, então fizeram uma punção com 7F. É uma bainha 7F da Terumo, 8F, né, Tati? 8F Terumo. Cateterizamos, estava meio instável a cateterização por causa da massa de trombo, mas interessante nessa oblíqua anterior, ó, direita, como a gente via grandes artérias por aqui. E esse cara tem uma variação anatômica. Esse daqui já é um AP, então você vê um tronco com 2 artérias, uma terceira e uma quarta artéria. Alguém sabe identificar quais são as artérias do tronco? Não? Bom, basicamente isso daqui é uma variação onde quando você vê um chifre desse, a gente, por muita quimemorização, vê essas variações. Isso daqui são as frênicas inferiores, que estão saindo direto do tronco, mais a gástrica esquerda. Então é uma variação, ao invés da frênica está saindo aqui em cima, ela estava direto aqui no tronco do paciente. Bom, a gente começou, na verdade, com o fio 014 para ver onde a gente conseguia entrar. Se a gente voltar um pouquinho, dá para ver aqui na frênica, a gente tinha uma suboclusão, na gástrica esquerda, perdão, tinha uma suboclusão. E o primeiro lugar onde o fio entrou, a gente tinha tanta coisa para limpar, obviamente vocês observaram, não tinha nem esplênica, nem hepática comum. E o primeiro lugar onde o fio foi para gástrica esquerda. Não estou conseguindo controlar. Gástrica esquerda. Aí fizemos algumas passagens. Aí fizemos algumas injeções, a gente viu que melhorou o fluxo. E aí eu troquei o fio 014 pelo o CEP, né, que é o separador. Que ele não deixa de funcionar, apesar do pessoal da penumbra falar que não é para usar como fio guia, ele serve como um fio guia. É super flop essa ponta aqui, ela não machuca a artéria. E na verdade, a gente por inexperiência acha que isso daí é para você ajudar a quebrar o trombo e puxar o trombo, e não é. Na verdade é para você usar na hora que você está com a ponta do teu catéter no trombo, ele para de sugar,
e aí então a gente fragmenta com isso. A gente usou de uma maneira completamente diferente, por desconhecimento mesmo, mas acabou dando certo. Depois de algumas passagens, o que a gente vê é uma massa de trombo grande, já aparece a esplênica e você não vê mais tanto fluxo para as frênicas inferiores e gástrica esquerda. Isso depois de mais algumas passagens. Aqui a origem da gástrica, ainda com um pouco de trombo, mas melhorou muito o fluxo. As frênicas e essa massa ainda de trombo, só que já abrimos a artéria esplênica dele. E me deixa voltar uma coisa, eu deixei de mostrar para vocês. Uma coisa significativa. Olha essa área de isquemia no baço dele. Então, muito provavelmente era disso que esse cara estava com essa dor monstruosa. Isso é só uma foto. Tem aqui, ó, uma outra área, tá vendo? Um polo posterior aqui. E isso aqui, eu deixei de comentar com vocês nessa foto. Então, esse cara estava isquêmico, ele teve uma isquemia esplênica. A gente sabe quando emboliza para alguns casos de hematologia, que o paciente tem muita dor mesmo no pós-operatório. Aqui a gente conseguiu ver um ramo enchendo a hepática, que provavelmente já é hepática comum, a hepática própria está toda fora, e a gente não vê gasto duodenal, ainda trombo aqui dentro, e aí a gente conseguiu seguir, primeiro com o fio 014, que a gente usou, e depois seguindo com catéter, trocamos o fio, pusemos o separador outra vez, fizemos várias passagens com o separador, e aqui é um resultado, acho que já é o último resultado final dele, ainda sobra trombo aqui, mas a gente parou, aí o sistema fibrinolítico dele tinha que dar conta do recado. E você mal vê as frênicas inferiores e a gástrica, porque o fluxo voltou a restaurar com algumas áreas de isquemia no baço dele que já estava instalado. Isso daqui é a quantidade de trombo que saiu, na verdade saiu mais do que isso que a gente conseguiu recuperar. Depois de um mês ele fez uma angiorressonância, a angiorressonância não tinha mais resquício nenhum de trombo, então o sistema fibrinolítico dele trabalhou para isso, esse cara ficou assintomático, não teve absolutamente mais nada. E foi essa a experiência. Foi um pouco demorado, isso daí foi o dia seguinte. A gente passou nessa bifurcação, uma embolia há 2 dias. A gente conseguiu abrir em cima e embaixo a gente completou com fibrinólise química. Então era isso, mas o primeiro caso era realmente o mais importante. A gente apresentou isso semana passada e tinha um dos médicos que estava com a gente, ele tem mais de 500 casos de índigo e não tinha visto nenhum de tronco celíaco que nem esse. Então, não existe, não, ele publicou muita coisa, ele não tem nenhum caso disso daí. Esse daí a gente já está submetendo aí o JVIR, como case report, né? Coisa mais simples. É isso aí. Obrigado, doutor Luiz Otávio. Só um minutinho. Por que vocês fizeram a fibrinólise infrapatelar? Não conseguiu progredir o catéter até lá embaixo para fazer a aspiração? É que ali não tinha uma foto, mas eu acho que era muita massa, já tinha saído muito sangue. Eu vi parar, eu estava acostumado com fibrinólise farmacoquímica. Aí a gente colocou um catéter, no dia seguinte estava tudo limpo, não teve nenhuma complicação. Então acho que bem usado, com técnica boa, esse catéter, como tudo, né, na nossa área, a indicação é fundamental, né? E saber usar também. E não é um negócio complexo demais, não. Qualquer um que tenha um mínimo de endovascular sabe fazer. Mas tem alguns conceitos que a gente aprendeu com essas pessoas que fazem há mais tempo, que são
importantes. E aí esses caras vão avançando cada vez mais e dando novas ideias e fazendo outras coisas. Como, por exemplo, conectar direto isso aí no catéter. Tira aquele switch e você põe direto. Também é uma das opções em algumas situações. É bem bacana. Então, esse paciente do primeiro caso, né? Então, eu tinha certeza que esse cara tinha alguma arritmia não identificada, que aparece ou por esforço ou por alguma razão. Depois disso, a gente obrigou que ele fizesse todos os exames. E ele fez aquele roster de 72 horas, pedir para colegas da eletrofisiologia avaliá-lo e não achamos absolutamente nada. Mas ele permanece com um anticoagulante oral e um antiplaquetário. E eu vou deixar pelo menos os 2 por 6 meses. E aí a gente vai optar por tirar um ou outro. E o cara estava me pedindo para participar da corrida de moto velocidade esse final de semana, nos 300 km por hora, com um anticoagulante antiagregante. Eu falei, cara, não vai. Se você quiser ir, está gravado no teu celular que eu estou falando que não vai. Mas é assim. Mais alguém para perguntar alguma coisa para o Dr. Luiz Otávio? Dr. Paulo Câmara. Parabéns pelos casos, Luiz, muito bonito. Mas o caso da femoral ali, eu ainda faria convencional, com Fogarty abrindo ali, às vezes até com anestesia local. Não podemos esquecer que a cirurgia convencional também pode ser efetiva. Ali era a bifurcação da femoral, né? Cadê ele? Era femoral. Era femoral? Femoral comum ali? Artéria femoral comum, aquele outro. Ali era femoral comum, né? Não pensou em fazer convencional ali, abrir? Depois que eu fiz isso aí, essa é a minha segunda opção. Principalmente o paciente oxigenado, usando já a anticoagulação. Essa é uma paciente que tinha uma capaz. Uma vigência de anticoagulante, ela encorajou. E foi bom mesmo, eu acho que é uma opção. Se você não tiver a mão, obviamente, todos nós sabemos fazer uma opção dessa na comum, passar um Fogarty e resolver. Mas se você tiver a mão, dependendo do paciente que você tiver, eu acho que não sei. Se for um paciente de cálcio, mas até eu acho que não vai. Você vai ficar muito calmo. Apesar de que o separador é muito atraumático, e juraram para mim que nunca dissecaram nada em outros casos com a forma do início. Realmente tem falando de engenheiro, eles realmente têm um cuidado muito grande na parte da estrutura. A gente viu os caras fazendo isso. É uma coisa muito bacana. Tem vários de nós, eu tenho várias fábricas de doutoras e ver o trabalho, essa engenharia, o trabalho mesmo realmente é uma coisa diferente. Mas eu acho que paciente assim, essa não é uma paciente jovem, é uma paciente de 50 e poucos anos, sem cálcio nas artérias, tinha 24 horas da embolia dela, e limpou 100% forte, atraumático, uma função 8F contralateral. Se pensar, obviamente tem dúvida, se a gente for discutir curso, não tem dúvida que ninguém pode ouvir, mas é uma opção que hoje a gente tem que deve se pensar, que nem eu falei, é seleção de casos. Na linha de trabalho, eles falam que após esses slides que estão para sair agora, a conclusão é que vai ser repensada a modalidade, porque em qualquer consenso ainda é cirurgia convencional, se fazer uma trombectomia, uma trombolectomia. E o consenso vai ser mudado pelo avanço da tecnologia desses catéteres. E na instrução de uso do hábito do índigo, não fala para você usar fio guia para navegar com catéter. Ele navega sozinho só você empurrando. É um sonho, quando muita tortuosidade, aterosclerose,
trombose, ele não navega, mas ele também não disseca, ele também... Eu achei muito interessante. Você vai fazer o caso, você vai... Mas fica realmente pelo preço, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Comentário? Doutora Lisa, por favor, seu caso. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para apresentar o caso clínico que eu e o Eduardo fizemos usando o sistema. Nossa experiência também com o Índigo está iniciando agora, a gente está começando, mas trouxemos um caso que obtivemos um resultado final bastante satisfatório. Bom, então, é um paciente de 71 anos, masculino, aposentado, com parestesia, dor e frialdade no membro inferior direito de início súbito, chegou com 5 dias de história. De antecedentes, ele já tinha uma miocardiopatia isquêmica, FA, era anticoagulado, um renal crônico não dialítico, teve já um AVC isquêmico há 15 anos sem sequela, tinha feito uma correção de um aneurisma de aorta abdominal endovascular no ano passado, evoluiu no pós-operatório com uma aortite periprótese e fez um tratamento com antibiótico por 4 semanas. No exame físico, o que ele tinha era um déficit sensitivo leve na planta do pé, sem déficit motor, frialdade ao nível do tornozelo, perfusão lentificada. Ausência de pulsos na perna direita, contralateral, tinha pulso femoral e poplíteo, 4 cruzes. No ecodoppler, tinha oclusão do ramo direito da endoprótese, presença de fluxo sanguíneo no saco aneurismático, que tinha 6,8 centímetros. Essa é a imagem da angiotomografia. Bom, então a gente vê aqui já a endoprótese. No ramo direito a gente vê um kink e a ausência de fluxo. O saco aneurismático com endolique, proveniente aqui de ramos lombares, e o reenchimento aqui na comum distal. Contralateral, o fluxo estava livre. Aqui de novo a oclusão e o reenchimento distal. E aqui esse vídeo aqui é para mostrar melhor esse endolique aqui que o paciente tinha, proveniente de ramos lombares, que estavam sendo nutridos pelo ramo da hipogástrica esquerda. Aqui. Bom, então o paciente na admissão foi colhido exames laboratoriais, feito um eco transtorácico, tinha uma melhora da fração de ejeção em relação à história prévia. Tinha um PET que estava fazendo controle dessa aortite, que mostrava ainda uma atividade inflamatória remanescente, que realmente não iria zerar mesmo, mas já com uma discreta área de radioconcentração. O que nós optamos por fazer foi um acesso femoral percutâneo, bilateralmente, fizemos a trombectomia com o sistema Índigo, que a gente aspirou aproximadamente 250 ml de trombo, mas ele ainda teve uma perda sanguínea de mais 300 ml. Optamos, vou mostrar as imagens, por trombólise farmacológica para complementar e implantamos as extensões de ilíaca no local que a gente passou o Índigo. Então, aqui, mostrar para vocês, essa foi a arteriografia inicial, mostrando a oclusão do ramo direito e o endolique. Aqui o reenchimento na ilíaca comum distal e o endolique tipo 2. Aqui foi depois da passagem do Índigo, a gente vê que não limpou muita coisa, teve já uma melhora aqui no fluxo, mas ainda ficou com bastante quantidade de trombo. Aqui, depois que a gente infundiu o fibrinolítico, usamos um total de 6 miligramas
Depois da infusão do fibrinolítico, a gente ainda passou o índigo de novo, mas a gente estava sentindo um degrau aqui nessa região. O trombo, quando era aspirado, ele tinha em alguns locais aspecto já de trombo antigo, e apesar da história dele ser uma história de 5 dias, estava começando a sair trombo antigo. Usamos o separador, mas o melhor resultado que a gente conseguiu foi esse. E que, ao meu ver, foi satisfatório para a gente fazer o próximo passo, em que a gente optou pelo implante do ramo. Então, e aí a gente conseguiu uma melhora importante no fluxo, associado também a uma despressurização do eixo direito, né? E isso acabou melhorando também a velocidade com que se reenchia o saco aneurismático pelo endolique. Então, assim, foi um sistema que a gente usou, que a gente não conseguiu limpar toda a quantidade de trombo que tinha. Optamos por parar porque, realmente, o paciente já era um cardiopata, já tinha uma fração de ejeção baixa, ele já estava espolhando muito. Então, por segurança, a gente resolveu interromper o uso do dispositivo, mas que, ao meu ver, foi de uso bastante satisfatório para o propósito do caso, que foi liberar o caminho para a gente poder tratar com uma endoprótese e proteger do resto dos trombos que continuaram. O paciente recebeu alta no 3º pós-operatório, na verdade recebeu alta da UTI, o paciente foi operado no final da tarde, então recebeu alta da UTI no 2º pós-operatório, alta hospitalar no 3º, teve remissão completa dos sintomas, abriu o pulso até a tibial anterior, 4 cruzes, pulso super cheio, musculatura flácida, sem nenhum déficit sensitivo ao motor. E foi isso. Obrigada. Obrigado, doutora Lisa, pela apresentação do caso. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Paulo Câmara. Parabéns pelo caso, muito bonito. Ali na passagem eu não me lembro se essa endoprótese, os estentes estão por fora ou se estão por dentro. Se você teve alguma dificuldade na passagem do catéter pelos estructos da endoprótese. Eu não me lembro se essa endoprótese, se os estentes são por fora ou por dentro. Era a endoprótese prévia dele, que era em Kraft, né? Uhum. E a gente usou o CAT8, sem nenhuma dificuldade. Uhum. Dentro da... Ficou um resultado muito bacana, mas eu acho que, embora esse endolique aí, você programou tratamento para ele? Sim, a princípio, que embora seja tipo 2, ele não me parece tão inofensivo, não, endolique bem... Ele tinha, depois eu tive acesso à tomografia dele antes, quando ele operou, o saco aneurismático dele tinha 6,7. Nesse exame que ele estava em mais ou menos 6,9 na tomografia. No Doppler deu 6,8, na tomografia 6,9. Então, a princípio, a gente tinha optado por um tratamento clínico. Ele operou agora no final de maio, está para fazer uma tomografia de controle, a gente vai observar como que fica. Eu recomendo fazer. Obrigada. E também a gente viu que na arteriografia que o endolique ele é proveniente da hipogástrica esquerda. A gente injetou o seletivo na direita, não encheu. Então a gente já sabe pelo menos a origem dele. Sim, mas ele estava mais pressurizado porque estava ocluído o ramo direito. Mas a gente vai fazer o controle e acompanhar o caso. Sim. Mais alguém?
Comentário, dúvidas, pergunta? Eu tinha curiosidade de saber com relação ao volume de aspiração que vocês têm ao final do procedimento e com relação à necessidade de hemoderivado, se é uma rotina, a necessidade ou não do uso de hemoderivado. Sim, a gente fez no intraoperatório, transfundimos 2 concentrados. E o paciente saiu da sala sem droga vasoativa, foi estubado, ficou estável hemodinamicamente o tempo inteiro na UTI. Até a variação hematimétrica dele foi mínima. Então, foi 250 de trombo, mais 300 de sangue mesmo. Então, aí transfundimos 2 concentrados, mas ele ficou bem. Foi até um dos motivos pelo qual a gente optou por dar uma segurada. O pós-operatório que vocês têm feito, quem vai fazer com o sistema é rotineiramente feito de UTI ou não? Vai para o quarto. Carlos, Luiz Otávio, Lisa. Pós-operatório, quarto UTI. Tem alguma rotina no pós-operatório? Você fica conversando, por isso que você não entendeu. Ele está perguntando se o pós-operatório de vocês fazem rotineiramente em UTI ou manda para o quarto? Ou depende do caso? A rotina do nosso serviço é qualquer procedimento endovascular, ele é enviado imediatamente, faz o pós-operatório na unidade intensiva, onde a gente tem nossos protocolos de pós-operatório, de avaliação de função renal, de coagulograma, onde há uma contenção, né, um cuidado especial com esse paciente. No dia seguinte, ele vai para o quarto, fica em observação 24 horas, no outro dia casa, qualquer coisa. Qualquer cirurgia endovascular, a gente tenta fazer dessa forma, que não seja complicada, obviamente, né? Angioplastia de femoral, sim. Vai. A gente manda, dorme, né? Faz esse day clinic na UTI. A incidência da doença arterial em paciente idoso é muito grande, né? Paciente com essa função renal limítrofe. Então, assim, geralmente o caso é arrastado, você faz bastante contraste, dá uma espoliada nesse rim desse paciente. A gente tem esse protocolo pós-operatório do CTI, onde a gente dá uma hidratada melhor, tem esses cuidados pós-operatórios. No dia seguinte, ele é enviado para o quarto e alta para casa. Você fez percutâneo ali, o acesso. Você não pensou em fazer convencional para segurar um trombo, eventualmente, que pudesse descer com a sua aspiração? Assim, só uma pergunta, só para elaborar sobre isso. Não, na verdade, não. Desde o início, a nossa tática foi tentar fazer percutâneo mesmo. Não teve assim uma preocupação, assim, porque normalmente você vai fazer na artéria, você tem um fluxo alto, pode descer alguma coisa ali, né? Só para elaborar sobre isso. Mais alguma pergunta? Não? Como é que vocês querem fazer aqui o hands-on, Dr. Carlos? Você quer fazer depois? No final? Depois que terminar, e vem cada um que quiser fazer, faz. Não, então. Eu não vou falar mais, tem que fazer os sorteios ainda. A gente tem protocolos acessíveis, entendeu? Tem nas reuniões científicas que você fica assim. Mais alguma pergunta? Gostaria de agradecer imensamente o pessoal da Supera, Fernando, Tati e o pessoal do Penumbra,
Eu vou jogar fora esse microfone. Pelo apoio, pela realização do evento, extremamente proveitoso, parte teórica, os casos clínicos. Eu acho que isso só engrandece a nossa sociedade, fortalece a sociedade, fortalece a nossa parceria, fortalece as empresas que estão aí buscando novas perspectivas, novo tratamento de novos desafios, e favorece imensamente os nossos pacientes que são tratados com melhor desempenho, menor invasividade, né? Obrigado mais uma vez, que a gente continue essa parceria. Vocês sabem que a Sociedade de Angiologia está sempre aberta para que vocês utilizem ela da melhor forma possível. Carlos, obrigado, apesar das brincadeiras. Tamo junto, irmão. Vem mais, tá? É uma honra receber aí os seus conhecimentos, seus casos com os meninos lá que são amigos, são parceiros, os residentes, tá? Obrigado, meu amigo Luiz Otávio, tá? Prazer enorme, venha mais. Você sempre tem novas experiências, casos internacionais que você vê lá no seu serviço com seus mestres e lá e parceiros, amigos. Espero que você venha passar mais essa sua experiência que é tão grande. Lisa, primeira vez presente aqui com a sua experiência. Eduardo, eu já disse outras vezes, é um prazer tê-los em Goiânia, tê-los na sociedade. Obrigado. A sociedade está de portas abertas para vocês, para todos os associados. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá fazer o sorteio? De novo? Vai entregar? Tá. Cida, eu ia falar que na próxima ia ser 100 pares de meia. Então, hoje não vai ter um sorteio, mas vai ter um presente que vai ser entregue pelo nosso parceiro. A Venosan vai distribuir a cada um de vocês um par de meias elásticas. A Cida. Isso, tem a meia de viagem que a Cida está falando. Obrigado pela parceria mais uma vez. Obrigado ao Wave, que está sempre presente nos apoiando. Obrigado ao Cicobi. Obrigado pessoal da MED e da Sigvares. Vamos encerrar, e do Cicobi, muito obrigado também, pessoal. Tá? Vamos encerrar agora, mais uma vez lembrando, tem o hands-on. A Fernanda está à disposição de vocês, para quem quiser saber mais sobre o dispositivo, sobre a sua aplicabilidade, manusear o catéter, tá? Tem um hands-on aqui, que vai ser brilhantemente explicado pela Fernanda, e o jantar também está servido. Obrigado a todos vocês.